Bom, pessoal, vamos proceder à resolução da atividade avaliativa, desenvolvendo os exercícios que foram propostos. Bom, o primeiro exercício aí, valendo 4 pontos, indicava o seguinte, que um circuito em série contém um resistor com R igual a 20 ohms, indutor de 1 Henry, capacitor com 2 milésimos de farad e uma pilha de 12 volts. Se a carga inicial e a corrente forem zero, encontre a carga e a corrente no instante t. A ideia de resolução desse exercício aqui era a partir da seguinte equação diferencial. Né? Nós tínhamos lá L di dt mais RI mais Q sobre C igual a E. Usávamos as informações que o enunciado nos dizia e, substituindo, começaríamos a resolver essa equação diferencial. Então, nós teríamos aí di dt, já substituindo L por 1, o R aqui sendo 20 vezes I, Q sobre C, então ficaria 1 sobre 0,002 vezes Q igual a 12. Bom, ponto de partida aqui é pensar o seguinte, nós sabemos que corrente é a taxa de variação da carga em função do tempo. Então, nós poderíamos escrever essa expressão em termos da carga. Como nós temos aqui uma derivada da corrente em relação à carga, então dizer que a derivada da corrente em relação ao tempo é a mesma coisa que mencionar a derivada segunda da carga em relação ao tempo. Ou seja, se eu derivo essa expressão uma vez, vou derivar essa pela segunda, e assim por diante. Então, reescrevendo aqui em termos de Q, então teríamos Q dois pontos mais 20 vezes Q ponto. Fazendo a divisão aqui de 1 por 0,02, nós teríamos 500Q e aqui igual a 12. Então, nós teríamos uma equação diferencial de ordem 2, não homogênea. Então, nós teríamos que desenvolver resolvendo em duas partes, obtendo uma solução particular e uma solução complementar. Então, no processo, nós teríamos o seguinte, que Q é igual a Q complementar mais Q particular. Então, resolveríamos essa equação primeiro com solução igual a zero e depois com solução igual a 12, utilizando o método de substituição por comparação em soluções homogêneas. Então, no processo aqui, nós teríamos o seguinte, na primeira parte, Q dois pontos, mais 20Q ponto, mais 500Q, igual a zero. Traduzíamos isso aqui como uma equação de ordem 2 para uma equação de grau 2 em Bhaskara, reescrevendo a expressão da forma R quadrado mais 20R mais 500 igual a zero. E aí, nós resolveríamos essa equação por Bhaskara e encontraríamos a sua solução como parte da solução que nós queríamos para a primeira parte do problema. Então, R aqui ficaria igual a menos 20, mais ou menos B quadrado. Então, 20 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. 2 vezes 1, 2. Então, daqui eu teria que R é igual a menos 20, mais ou menos 20 ao quadrado, que é 400, menos 4 vezes 500, 2.000, sobre 2. Então, R é igual a menos 20, mais ou menos menos 1.600, 400 menos 2.000 menos 1.600, sobre 2. Como nós caímos aqui numa raiz negativa, então a ideia é escrever em termos de uma representação de um número complexo. Então, R ficaria igual a menos 20, mais ou menos 1.600, para não confundir com a corrente, que é o I, nós colocaríamos aqui J ao quadrado, considerando que J ao quadrado é igual a menos 1, sobre 2.
Portanto, a solução em R que nós teríamos aqui é da forma menos 20 mais ou menos 40j, extraindo a raiz quadrada de 1.600 e j ao quadrado, que é 2. J ao quadrado, que é j, né? Perdão. Então, R ficaria então como menos 10 mais ou menos 20j. E aí nós tínhamos a solução escrita em termos das contribuições do que nós chamamos de alfa, que é a parte real, e beta, que é a parte imaginária. Então, dessa forma, nós poderíamos escrever a solução primária desse exercício. Que ficaria da seguinte forma. Então, Q igual E elevado a menos alfa t, então ficaria E elevado a menos 10t, que multiplica as duas constantes, C1, pelo cosseno de beta, que é 20t, mais C2, seno de beta, seno de 20t. Nós teríamos isso daqui como uma solução primária do problema. Agora nós vamos encontrar uma solução particular associada ao valor da constante 12, lá depois da igualdade. Então a primeira parte está resolvida, é isso que nós teríamos que obter. E aí nós tínhamos que calcular o seguinte, olha, como nós sabemos que a expressão que nós temos lá era da forma Q2 pontos mais 20Q ponto mais 500Q igual a 12, então a nossa função aqui é uma expressão constante. Então, no método de comparação, nós teríamos o seguinte, que Q, que é a solução particular, é da forma A, que é constante, e aí derivando aqui e substituindo as expressões, nós teríamos que a solução particular para a primeira derivada é zero, e para a segunda derivada também seria zero, uma vez que a derivada de uma constante sempre é zero. Ok. Então, substituindo aqui na expressão, nós teríamos o seguinte, que essa derivada seria zero, aqui nós teríamos zero também, e aí eu retornaria apenas a solução particular com 500 vezes A, substituindo aqui o QP por A, igual a 12. Então, A é igual a 12 dividido por 500. Se você simplificar, que daria por 4, né? Você teria uma solução aí do tipo A igual a 3 sobre 125. Então, a essa solução que nós tínhamos, nós vamos adicionar essa. Então, nós teríamos aí uma solução complementar em uma particular, escrita nessa forma. 3 sobre 25 mais essa contribuição. Chegou aqui, você teria que determinar os valores das constantes C1 e C2. E aí, no processo, ele mencionava o seguinte, olha, se a carga inicial e a corrente forem zero, encontre a carga e a corrente no instante t. Então, nesse caso, o que nós teríamos que fazer aí? Usaríamos as condições que o exercício nos dá para poder encontrar o valor de C1 e C2. Então, carga e corrente igual a zero. Então, ele está mencionando o seguinte, ó, que inicialmente, que zero é zero, e que a corrente, que é o nosso Q ponto, em zero é zero. Bom, quando eu faço a substituição aqui em Q0 para essa primeira contribuição, você já vai ter um valor de uma das constantes, é o que nós vamos fazer. Então, nós vamos substituir. Então, substituir. Então, ao substituir, você tem o seguinte, Q0 igual exponencial de 10 vezes zero, C1 cosseno de 20 vezes zero, mais C2 seno de 20 vezes zero, mais 3 sobre 125, e isso tudo igual a zero. Como você sabe que o seno de zero é zero, então aqui vai zerar, e elevado a zero é sempre 1, o cosseno de zero é 1, então vai sobrar nessa história aqui o C1 mais 3 sobre 125.
Então, a primeira constante você encontrou. Então, C1 é igual a menos 3 sobre 125. É isso? Bom, encontramos a constante C1. Para encontrar o C2, eu preciso, então, derivar essa função para obter a expressão da corrente. E aí, conseguir gerar a constante C2. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui a C1. E vamos encontrar agora C2. Então, para encontrar C2 a gente deriva. Por que deriva? Porque eu quero encontrar a corrente. Então, para aqui derivar, eu posso usar a regra do produto. Porque eu tenho uma função e aqui eu tenho outra função. Fazendo isso, repete o primeiro, multiplica pela derivada do segundo. Então, aqui a gente faz uma mini regra da cadeia. Então, você vai ter menos 20, porque a derivada do cosseno já é menos o seno. Derivada de 20t é 20. Então, é menos 20, C1 seno de 20t, mais 20 C2 cosseno de 20t. Claro, a derivada de constante é zero. Agora, você repete a segunda função, que é essa, toda essa, C1 cosseno de 20t, mais C2 seno de 20t. E multiplica pela derivada da exponencial. Você faz uma mini regra da cadeia, então fica vezes menos 10 exponencial de menos 10t. E aí você aplica a segunda condição, I0 igual a zero. Quando você faz tudo isso aqui, mesmo processo, então vamos fazê-lo. Então, e elevado a menos 10 vezes zero, abre aqui. Então, menos 20, C1, seno de 20 vezes zero. Aqui, ó, mais, só para não perder, mais 20, C2, cosseno de 20 vezes zero, mais, abre aqui, C1, cosseno de 20 vezes zero, 20 vezes zero, mais C2, seno de 20 vezes zero, multiplicado por menos 10, exponencial de menos 10 vezes zero, e isso tudo igual a zero. É isso. Então, por eliminação, você sabe que aqui, ó, você vai ter zero, seno de zero é zero, aqui você vai ter zero, seno de zero é zero. Você já achou a constante C1, você quer encontrar a constante C2. Então, você sabe que aqui é 1. Então, você vai ter 1 multiplicado por menos 20C1, perdão, 1 multiplicado por 20C2, porque o cosseno de zero é 1, ok? Aqui você tem o cosseno de zero é 1, que está associado agora ao C1 que você já conhece, vezes menos 10 exponencial de zero. Então, aqui, como é que nós vamos gerar o resultado, para não ter que apagar tantos elementos? Vamos apagar esse pedacinho aqui, ver se dá para a gente fazer esse pedacinho aqui nesse finalzinho da conta. Então aqui, ó, vai ficar menos 20 C2, certo? Que o cosseno de zero é 1, mais com menos, menos, com mais menos, então menos 10 vezes o C1, que está aqui, ó, mais com menos, menos. Então, menos 10 C1, ok? E isso tudo tem que ser igual a zero. Certo? Porque aqui já vai zerar, esse aqui sobrou C1, que vai multiplicar por menos 10, por isso menos 10 C1, e aqui você vai igualar a zero. Beleza, então daqui 20C2 menos 10C1 igual a zero é a mesma coisa que 20C2 igual a 10C1, certo? Agora a gente pode apagar isso aqui tudo para termos um espacinho um pouquinho maior e resolver o problema. Então, daqui nós temos o seguinte, que C2 é igual a metade de C1. Uma vez que 20 vai passar para cá dividindo.
Como o nosso C1 já era conhecido, então o nosso C2 é menos 3, no caso aí, sobre 2 vezes 125, que é 250. Então, achamos aqui o valor do C2 e com isso temos as duas constantes. Feito isso, agora nós podemos escrever a resposta final. A resposta final para a carga está escrita aqui. É essa função, onde a exponencial de menos 10t está associada a C1, né, que nós encontramos agora há pouco, que é menos 3 sobre 125, menos 3 sobre 125, mais o C2, na verdade, é menos 3 sobre 250, do seno de 20t, mais 3 sobre 125. Então, um dos questionamentos é o cálculo deixa eu ver aqui, da carga. Então, a carga nós já encontramos, são essas representações. Agora, a corrente é tudo isso que está aqui. Claro, nós vamos executar substituições para verificar se é possível a gente obter aí uma expressão mais enxuta, uma expressão um pouquinho mais elegante em termos matemáticos. Então, vamos guardar esses dois valores, C1 menos 3 sobre 125, C2 menos 3 sobre 250, para poder aplicar e resolver nessa expressão. Então, vamos lá. Aqui você percebe que é necessário fazer distributivas. Então, você tem aqui a exponencial de menos 10t, vamos executar primeiro, exponencial de menos 10t, menos, vamos colocar o menos 20 vezes, colocar aqui, C1, seno de 20t, depois a gente organiza a ordem, mais exponencial de menos 10t, 20, C2 cosseno de 20t. Depois nós temos menos 10C1, menos 10C1, cosseno de 20, menos 10C1, não, menos, vamos colocar primeiro exponencial na frente, menos a exponencial de menos 10t, correto? 10C1, cosseno de 20t, e aí menos 10C2, menos 10 vezes C2, exponencial primeiro, como tenho colocado aqui, menos a exponencial de menos 10t, vezes 10, C2, seno de 20t. Bom, está aberta a expressão agora a gente procede à substituição para verificar se é possível fazer cancelamentos. Então, nós vamos aqui apagar esse pedacinho. A carga nós já temos também, então já poderíamos apagar ela. E vamos substituir. Então, vamos lá. O C1 é menos 3 sobre 25. Então, ele vai ficar positivo. Então, 20, vezes 3 sobre 125. Exponencial de menos 10t, seno de 20t. Aí nós temos mais 20, aí menos aqui no caso, menos 20, C2, que é 20 vezes 3 sobre 250, 3 sobre 250, exponencial de menos 10t, cosseno de 20t. Depois nós temos menos com menos mais, então 10 vezes 3 é 30, vou colocar primeiro 10 vezes 3, 10 vezes 3 sobre 125, exponencial de menos 10t, cosseno de 20t. E depois nós temos aqui mais, uma vez que nós temos o C2 negativo, mais 10 vezes 3 sobre 250 da exponencial de menos 10t, seno de 20t. Bom, o que for possível cancelar, a gente consegue cancelar. Caso contrário, a gente não faz esses cancelamentos. E aí, o que dá para observar aqui é o seguinte, sobretudo em relação à contribuição do cosseno. Se você olhar aqui
os termos constantes, 20 vezes 3 sobre 250, 10 vezes 3 sobre 125, eles são tecnicamente os mesmos. Por quê? Porque se eu fizer 20 vezes 3, que eu sei que é 60, sobre 250 e simplificar, dividindo ambos aqui por 2, eu vou conduzir a 30 sobre 125, que é exatamente a expressão que eu tenho aqui, 30 sobre 125. Só que aí você observa o seguinte, esses termos eles aparecem com sinais opostos. Então, como a contribuição do exponencial é cosseno mesmo, esses dois serão anulados. Então, esses aqui serão anulados e você não tem mais a contribuição deles. E, nesse caso, vai restar apenas os termos que envolvem o seno, que aí você pode também simplificar. Então, 20 vezes 3 aqui eu sei que é 60 sobre 125, que dá para simplificar dividindo por 5. Então, aqui você conduz a 12 e aqui a 25. E aqui é a mesma coisa, 30 sobre 250. Você pode simplificar dividindo por 15, por 5, vamos fazer por 2 primeiro. Então, aqui vai dar 15, 250 por 2 dá 125, aí por 5, que aqui vai gerar 3 e aqui vai gerar 25. Então, você vai ter uma contribuição simplificada de 12 sobre 25 e de 3 sobre 25. Só que elas estarão em soma, né? Então, isso significa dizer que você vai somar 12 25avos mais 3 25avos de quem? Da exponencial de menos 10t do seno de 20t. Quando você faz essa soma, você tem 15 sobre 25avos da exponencial de menos 10t e do seno de 20t. Se você quiser simplificar, você pode. Ambos dividem por 5. Então, você tem que a expressão mais enxuta da corrente no item A aí poderia ser escrito com 3 quintos, 15 por 5, 3, 25 por 5, 5, da exponencial de menos 10t pelo seno de 20t. E isso aí finaliza para nós a primeira questão. Então, a primeira questão era basicamente uma equação diferencial que você resolvia, aplicava e aí uma série de reduções eram necessárias para a sua resolução. Beleza? Então tá feito aí, vamos para o próximo. Bom, exercício 2, ele diz o seguinte, você tinha uma figura que mostrava um circuito, né, e informações aí da lei de Kirchhoff, né, para decaimento dada através dessa expressão. E aí, nós tínhamos o seguinte, olha, suponha que a resistência seja 10 ohms, capacitância 1/10, 10% de Faraday e a pilha fornecendo a voltagem de 120 volts, né? Obtém uma expressão para a corrente, na letra A, e o valor limite para a corrente, utilizando qualquer técnica que você queira. Então, resolvendo esse exercício aí, faz a substituição, o R é 10, você vai escrever 1 sobre 0,1 da capacitância e aí a voltagem da pilha que era dada para nós como 120, né? Bom, então aqui você tem 10i mais 10 vezes Q igual a 120. Você pode simplificar, dividindo tudo aqui por 10. Então você vai ter i mais Q igual a 12. Então, daí em diante, você poderia usar a técnica que você achar mais conveniente, né? Nas aulas, nós percebemos que a técnica que a maioria dos colegas tiveram maior facilidade foi a técnica da separação, equação separáveis, não? Sem usar a expressão de fator integrante. Então, nela, o que eu teria que pensar, mais uma vez, que a nossa corrente aí, ó, é dada como a
taxa de variação da carga em função do tempo. Então você tem Q ponto mais Q igual a 12. Ou se preferir, até para efeito dessa técnica que nós vamos aplicar, dQ dt mais Q igual a 12. Nós vamos separar e resolver agora essa equação diferencial. Bom, então no processo de separação, o que você faz é o seguinte, dQ dt vai ser igual a 12, o Q que está aqui somando passa para cá subtraindo, então dQ dt igual a 12 menos Q. Então toda essa contribuição é de 12 menos Q, então ela vem para cá e o dt vem aqui para a direita. Então você escreve dQ sobre 12 menos Q igual a dt. Daqui, nós temos que integrar, então integra de ambos os lados. O que você integra, utiliza as técnicas que você já conhece. Então, no caso aqui, à esquerda você pode usar por substituição do tipo puro e simples, U igual a 12 menos Q. Então, teu du é igual a menos dq. Então, a integral fica escrita como integral de menos du sobre u. E aqui do lado direito é uma integral simples, né? A integral de dt igual a t. T mais uma constante. Essa integral você conhece como menos ln de u, né? E essa aqui como t mais a constante. Daqui você pode multiplicá-la por menos 1 para tornar o ln de u positivo e essas contribuições à direita negativa. E quando chega nesse ponto, você vai aplicar a exponencial, né, para que você consiga livrar o u, a nossa função ali do ln. Então, a exponencial de ln de u é igual a exponencial de menos t, tudo junto aqui, ó, elevado a menos c. Então, nesse processo, você aniquila, né, o ln. Então, você tem que o u é igual a exponencial de menos t vezes a exponencial de menos c. O u, por sua vez, é a nossa função original, que é 12 menos q. E a exponencial de menos c você pode interpretar como uma outra constante, um a vezes e elevado a menos t. Então, no instante t igual a zero, quando o teu circuito está desligado, né, em t igual a zero, a carga é nula. Então, Q0, 0. Então, daqui eu tenho 12, correto? Menos 0 igual a vezes e elevado a menos 0. Portanto, o nosso A aqui é igual a 12. Nossa constante, nosso valor inicial nesse circuito. E aí, uma vez que você faz essa mudança, você tem o problema tecnicamente resolvido, porque aí você tem o seguinte, 12 menos Q igual a 12 exponencial de menos T. Isola a carga, né? Então você tem que a carga é igual a 12 vezes menos, né? Isolando aqui, 12 vezes a exponencial de menos T. Obteve a carga, para obter a corrente, você deriva. Derivou, toma cuidado com o sinal, 12 vezes a exponencial de menos t. Para encontrar o valor limite, isso aí que nós acabamos de obter a expressão para corrente, né, o item A. Para obter o valor limite, basta que você, né, calcule o limite quando t tende ao infinito, para essa expressão de corrente. Seja o limite de saturação, quando a exponencial em t fica cada vez em t maior, chegar a um valor a zero. Ou seja, isso é o que nós queríamos aí no item B e é o que resolveria para nós esse exercício, beleza? Então tá feito aí, tá resolvido e vamos agora para o último exercício, né? Exercício 3 aí da nossa atividade.
exercício 3, ele fala o seguinte: no exemplo anterior, resolva o mesmo circuito, considerando que nesse caso o E de t igual a 2 vezes o seno de 120 e utilizar a técnica de integração por partes do processo. Então é o mesmo circuito, então é 10 vezes I, aqui nós vamos ter 10 vezes Q, já substituindo, e no lugar da pilha, nós vamos colocar aqui 2 vezes, na verdade era para ser 120 vezes, mas vamos lá, 2 vezes seno de 120t. Beleza, vamos lá, utilizar a técnica de integração por partes. Então aqui você pode simplificar, dividir tudo isso aqui por 2, né? Toma cuidado que o arco aqui não muda, o que muda é o que está aqui fora. Então você vai ter I mais Q igual a seno de 120t, certo? No caso aqui vai ficar 5, dividindo por 2 aqui vai dar 5 seno de 120t. Ou, se preferir, para ser mais direto ainda, né? Vamos dividir tudo por 10, fica muito mais rápido. Então, dividindo por 10, vamos fazer aqui. Então, você vai ter I mais Q, e aí sim, aqui vai ficar 1/5 do seno de 120t. Beleza? É isso aí. Fizemos isso, o que a gente faz agora? Aqui a gente vai aplicar a técnica do fator integrante. Então, a função está aqui, porque o I é da forma Q ponto, mais Q igual a 1/5 do seno de 120t. Então, o fator integrante obtido aqui, a gente escreve ele como alfa, né, da exponencial da função de P, e como aqui é uma constante, fica da forma dt, então o nosso fator integrante é da forma e elevado a t, porque a integral de dt é t. Então, e elevado a t é o nosso fator integrante. Sendo esse o nosso fator integrante, qual é o papel dele? Você vai multiplicar em ambos os lados da equação diferencial. Vamos colocar aqui, ó, Q ponto mais Q. E ela vai multiplicar aqui também. Então, vai ficar I elevado a T, certo? Seno de 120t e tudo isso aqui, ó, dividido por 5. Então, você pode colocar assim, porque está sendo dividido por 5. Então, daqui, quando você chegar nessa etapa, o pulo do gato, né, vamos dizer assim, é que escrever essa expressão aqui equivale a você escrever a derivada do produto, do fator integrante e de t pela função de carga. E aí você pode observar que isso aqui é correto se você aplicar a regra, embora não já há necessidade. Primeiro, fiz a derivada do segundo, primeiro, fiz a derivada do segundo, mais o segundo, fiz a derivada do primeiro, segundo, derivada do primeiro, regra do produto. Então está correto. E aí a gente repete aqui, elevado a t, seno de 120t sobre 5. Beleza, então daqui a gente integra de ambos os lados, e aí quando nós integramos, a integral da derivada retorna a função primitiva, e aí vem o nosso problema, que é resolver essa integral aqui, ó, que vai sair pelo processo de partes. Então toda a nossa condução de exercício é obter uma expressão de modo que eu saia daqui dessa representação por partes. O que ele quer aí no exercício é que a gente use o mesmo caso no exercício anterior para poder chegar na expressão de carga para esse caso que nós estamos lidando aqui. Então, para o processo de partes, o que você vai fazer? Você vai encontrar aí as funções, né, que vamos chamar de U e dV para poder integrá-la. Então, lá no processo de partes, você escreve a integral por partes, o dV como sendo U vezes V menos a integral de VDU. É isso que é o processo, tá? Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. E aí vamos guardar essa função aqui, porque só no final que a gente vai mexer com ela, que a gente vai ter que voltar com a exponencial para poder obter a carga dela. Então nós vamos escrever aqui
a função e de t seno de 120t sobre 5, né, em dt. Ou se preferir escrever como eu fiz aqui antes, ó, assim, tanto faz, escrevendo esse t sobre 5 não tem problema algum, tá bom? Beleza, então como é que vai ficar o processo aqui? A integral é do tipo UdV, então vamos lá, você vai escrever U igual a e elevado a t sobre 5, certo? E o dv como sendo a função um pouquinho mais complicada, seno de 120t, dt. Então daqui, a derivada da exponencial é a própria exponencial, carrega o 5 ainda como uma constante, e a integral de dv é a integral do seno de 120. A integral de seno é menos o cosseno, então vai retornar menos 1 sobre 120 do cosseno de 120t. Porque quando você integra o seno, a integral do seno é o cosseno, negativo, por conta do sinal. E aí, por função de substituição, o nosso 120t vira U. Então, no processo, o que vai acontecer aqui é escrever U vezes V, como a gente coloca aqui na fórmula, então vai ficar assim, ó, menos e elevado a t cosseno de 120t, certo? Que multiplica, vamos colocar aqui, ó, 5 vezes 120. 5 vezes 120, assim, dessa forma, certo? Menos a integral de VDU, menos com menos mais. Então aqui vai ficar o seguinte, mais a integral de VDU. Então vamos fazer com muito cuidado aqui, para não nos perdermos, mais a integral de VDU. Então vai ficar 5 vezes 120 da integral de e elevado a t cosseno de 120t dt. Certo? U vezes V, está aqui, menos a integral de V du, menos a integral de V, aqui, du. Legal. Então, vamos prosseguir a nossa historinha aqui. Então, aqui, de novo, eu vou ter que usar a integração por partes. Então, eu vou chamar aqui o U de exponencial de t, que é a função mais simples, o igual a e de t. O nosso dv agora passa a ser cosseno de 120 em dt. Então, o nosso du aqui, ó, é exponencial de t dt. E o nosso v aqui, ó, passa a ser o quê? 1 sobre 120 do seno de 120t, certo? E aí, tomar muito cuidado, porque o que sai daqui vai tudo multiplicar por esse termo, correto? Então, nós vamos apagar aqui agora, que é essa integral que nós vamos fazer, e vamos escrever aqui, ó, U vezes V, então vai ficar U vezes V, vai ficar E elevado a T, seno de 120t sobre 120, menos a integral de VDU, então menos a integral de VDU. Então, integral de VDU, nós vamos colocar aqui, ó, 1 sobre 120, esse nosso quadro ajuda aqui, 1 sobre 120, e aí a integral da exponencial de t, seno de 120. Quadro pequeno é uma beleza, né? Então, menos 1 sobre 120. Vou colocar aqui em vermelho para deixar bem destacado, bem pequenininho. Elevado a t, esse seno de 120t dt. Tá aqui, ó. E aí nós vamos fechar aqui a expressão. Certo? Então, tudo isso daqui é o que nós temos essa integral. Então, olha só. Isso aqui é igual a essa parcela. O que nós vamos fazer agora é calcular ela na forma original, que é obter essa expressão. Certo? É isso que a gente quer. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve esse pedacinho aqui? Então, vamos apagar isso. Vamos apagar esse processo. E aí, o que vai acontecer agora? Agora nós vamos comparar o que é igual aqui, certo? Você tem contribuição da exponencial aqui, percebe?
com a contribuição da exponencial. Então, nesse processo todo, o que vai acontecer? Então, vamos chamar aqui, para não carregar tanta notação, toda a nossa integralzinha para uma funçãozinha. Vou chamar isso aqui de alfa, certo? Como se isso aqui fosse um alfa, isso tudo fosse um alfa. Só a integral, sem a constante, com a expressão que nós temos aqui. Então, aqui nós ficaríamos assim, ó, com 1/5 desse alfa, certo? Beleza? Igual. Aqui eu vou repetir, vai ficar menos i elevado a t, cosseno de 120t, não vou multiplicar ainda, se eu quisesse multiplicar t não teria problema, 5 vezes 120, mais, vamos fazer aqui embaixo, 5 sobre 120 vezes 120, então 5 sobre 120 ao quadrado, então repete a expressão exponencial de t, seno de 120t, 5 vezes 120 ao quadrado. Só que aqui esse cara também multiplica, então se você observar bem, vai ficar 5, ó, com sinal de menos, eu estou colocando sempre o 5 no numerador e ele está no denominador. Então ele vai ficar 5 vezes 120 vezes 120 ao quadrado, certo? Porém, olha só, isso aqui está multiplicado pelo tal do meu alfa. Então isso aqui é vezes o meu alfa, que é esse cara aqui, tá vendo? 5 vezes 120 ao quadrado desse alfa aqui. Então esse cara é como se fosse um alfa. Eu vou jogar ele para o lado esquerdo, porque ele vai somar com essa integral aqui, para poder a partir daí isolar os outros termos que eu tenho. Então vamos lá, fazendo isso, estou fazendo só da forma de alfa para economizar o espaço, caso eu não consiga aí, senão eu não consigo escrever a expressão inteira aqui por conta do nosso pequeno quadro. Então vai passar para lá mais, então vai ficar mais alfa sobre 105 vezes 120 ao quadrado, dessa maneira, certo? E aí aqui nós vamos fazer o seguinte, olha, vai ficar alfa isolado aqui, ó, como sendo o quê? 1/5 mais 1 sobre 5 vezes 120 ao quadrado. Eu só vou trabalhar com essa expressão por enquanto, ainda não vou mexer com essa. Então aqui, ó, eu consigo tirar um MMC, certo? Vai ficar alfa multiplicado por... Se eu tiro o MMC aqui, ó, dá 5 vezes 120 ao quadrado, por 5 retorna 120 ao quadrado, e aqui retorna mais 1, e fica dessa maneira. Isso aqui é integral, correto? Bom, do lado que apresenta a nossa expressão, lembrando que isso aqui está multiplicando por 1/5 lá, ainda, Essa integral está multiplicando lá no final por 1/5. O que vai acontecer aqui? Nós temos desse lado, ó, exponencial de t, seno de 120t, sobre 5 vezes 120 ao quadrado, menos, vamos apagar aqui, e de t, menos e de t, cosseno de 120t sobre 5 vezes 120. Cosseno de 120t sobre 5 vezes 120. Certo? Então, o que vai acontecer agora? Isso aqui é integral. Eu posso observar que é possível colocar aqui termos em evidência. Então, nós vamos fazer isso. Então, ao fazer isso, o que eu tenho aqui? Olha, que o meu e de t pode ser posto em evidência, nesse caso, correto? E aqui nós temos o seguinte, olha, que eu posso colocar 5 vezes 120. E aí, o que vai acontecer? Eu abro aqui um colchete, então eu vou ter aqui, olha, seno de 120t. Aqui eu posso escrever sobre 120, porque 120 vezes 120 ao quadrado. E aqui, ó, vai me restar o cosseno de 120t, certo? Eu coloquei os outros termos em evidência. Tudo isso é igual a esse termo aqui, ó, que é o alfa multiplicado pela integral. Alfa é integral multiplicado por isso. Bom, o que vai acontecer agora? Como você quer resolver essa expressão,
esse cara aqui, ele vai passar para lá multiplicando, então vai inverter. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, ó. Então, eu tenho alfa multiplicado, né? No caso aqui, ó, que é 120 ao quadrado mais 1 por 5 vezes 120 ao quadrado. Isso tudo é igual a essa parcela que nós estamos vendo aqui, ó. Certo? É tudo isso aqui. Só que eu quero isolar a integral. Então, quando eu isolar a integral, o que vai acontecer? Esse elemento vai passar para cá multiplicando e esse vem para cá sendo dividido. Então, no processo, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, olha, eu vou isolar o alfa, que é a integral lá, lembra da integral? Então, vai ficar 5 vezes 120 ao quadrado, sobre 120 ao quadrado, mais 1. E tudo isso vai multiplicar esse elemento que está aqui, ó, tudo isso. Eu vou abrir chaves e vou colocar elevado a t sobre 5 vezes 120 e que multiplica agora aqui, ó, seno de 120t sobre 120 menos o cosseno de 120t. Fecha aqui e fecha aqui, certo? Bom, daí o que vai acontecer agora? Você vai poder limpar algumas expressões, né? Então aqui você vai ter o alfa igual, então o que vai acontecer? Para essa expressão de seno de 120, olha o que vai acontecer, 120 ao quadrado cancela com esse, então esse, ó, vai embora com esse, o 5 também vai embora, então vai restar quem para a gente aqui? Exponencial de t, seno de 120t, tá vendo? Sobre, claro, 120 ao quadrado mais 1. É isso. E aqui desse lado, o que vai acontecer? Ele só vai cancelar o 120 para o cosseno, certo? O 5 vai embora também, ó, 5 vai embora. Então vai sobrar aqui 120 cosseno de 120t, aqui a gente repete, sobre 120 ao quadrado mais 1. E aí, a última coisa que me falta agora, vamos usar uma calculadora se a gente quiser, é multiplicar a expressão lá por 5, né? Por quê? Porque a nossa integral de alfa, ela não está multiplicada por 1/5? Lá no início, quando eu fiz a conta, olha, eu chamei o alfa lá e está multiplicado por 1/5. Então, esse 1/5 de alfa que nós tínhamos lá no início, nós vamos compensar escrevendo agora aqui na frente. Então, quando nós fizermos isso, aqui vai ter elevado a t, seno de 120t, e aí você vai ter isso aqui, ó, 5 multiplicado por 120 ao quadrado mais 1, menos 120 cosseno de 120t. E aí eu tenho que só tomar cuidado, estava esquecendo aqui, ó, a exponencial está valendo para ambos os casos ainda, né, porque ela não foi cancelada. Então 5 sobre 120 ao quadrado mais 1. Então, por fim, o que vai acontecer agora? Agora eu vou voltar lá no início e vou trabalhar com a minha expressão de carga. Né? Por quê? Porque a minha expressão de carga, lembra, ela estava associada com uma exponencial. Nós guardamos essa expressão no início. Como você vai isolar o e de t e você quer, junto com ela, carregar uma constante, porque a integral é indefinida, então o que vai acontecer lá? Quando você isolar o q, ele vai passar sendo dividido aqui por essas expressões. Então essa exponencial aqui, ó, ela vai matar essa e essa exponencial que está aqui também, ó, junto com a outra expressão do cosseno. Então quando isso acontecer, então a tua expressão no final, para a carga, vai ficar como seno de 120t sobre tudo isso, e aí a gente pode usar a calculadora agora, 120 ao quadrado mais 1, vezes 5, dá 72.005, então daria 72.005 aqui, menos 120 cosseno de 120t
sobre 72.005. E aí, mais, né, uma constante associada a uma exponencial, que como ela vai ser dividida, ao passar aqui para cima, ela muda o sinal. Então, essa expressão da carga que você queria nesse exercício. E a corrente? Para poder chegar na corrente, aí eu teria que derivar. Então, para derivar, para obter a corrente, então, derivando a expressão aí, usando as técnicas que você conhece, eu ficaria 120 cosseno de 120t sobre 72.005 é mais, né, que é derivado do cosseno é menos o seno, então mais 120 vezes 120 ao quadrado, seno de 120t sobre 72.005. E aí, se você derivar a expressão aqui de constante, você teria menos, né, c vezes t. No caso aí, ficaria exponencial de menos t. Menos t vezes e não, porque exponencial de menos t é menos, com mais, menos, constante, exponencial de menos t. E aí você finalizaria esse exercício 3 aí, que era o exercício mais longo, em que envolvia uma série aí de técnicas de substituição. Beleza? Valeu, obrigado e até a próxima aula.